Olá pessoal, olá aos participantes do MyFest. Para mim é um prazer retornar ao evento, novamente em formato de vídeo, como na versão anterior. E neste vídeo eu gostaria de discutir um pouco mais sobre um aspecto que foi apresentado no vídeo anterior, na última versão do MyFest. Trata-se exatamente da questão do grupo permanente de estudo das relações Alemanha-interior de São Paulo, ou seja, aquele grupo de estudo formado a partir de alguns jovens acadêmicos que tem o objetivo de promover e divulgar as pesquisas das relações entre regiões de língua alemã hoje em dia e no passado e suas relações com o Brasil, ou mais especificamente com o estado de São Paulo. Bom, é um prazer anunciar aqui que o grupo permanente foi realmente ou efetivamente fundado, agora com seu nome ficção alterado para Grupo Davatz Sangbal Povos de Língua Alemã Interior de São Paulo. Bom, para começar, apenas uma explicação a respeito do nome. Talvez alguns de vocês saibam, espero que esse vídeo então não seja de caráter repetitivo, mas o nome Davatz vem do líder de volta dos parceiros de 1856, o chamado Thomas Davatz. O Thomas Davatz foi um mestre-escola, vindo da região do cantão de Graubünden, na Suíça, e foi o mestre-escola basicamente da fazenda Bicaba a partir de 1855 até 1856. Nesse ano ele foi o líder da chamada Revolta dos Parceiros, que foi um movimento de contestação, principalmente dos suíços, mas também de alguns turíngios, contra aquilo que consideravam quebra dos seus contratos. Esse foi considerado um dos principais movimentos trabalhistas livres e talvez um dos primeiros ou precursores dos movimentos trabalhistas organizados de caráter livre no Brasil. Então, uma importância primordial e nós do grupo decidimos que seria uma homenagem historicamente justa. Chamamos o grupo das atuais relações entre as regiões de língua alemã e o estado de São Paulo com o nome Davatz. E a segunda ideia, Sangbal, refere-se à maneira como diversos desses imigrantes, principalmente os suíços, novamente, se referiam à então província de São Paulo, o atual estado de São Paulo. Sangbal é, na verdade, uma corruptela do termo São Paulo, exatamente, e isso muitas vezes era escrito nas cartas que acabavam não chegando à Europa. A ideia desse nome foi a de demonstrar a relação histórica existente entre essas regiões de língua alemã e o estado de São Paulo, exatamente num processo de integração inicial desses imigrantes. Bom, como eu disse no último vídeo, o grupo ele tem fundamentalmente três pilares ou três objetivos. O primeiro é promover incentivos às atividades acadêmicas que envolvam as relações entre as regiões de língua alemã, fundamentalmente então o atual estado ou estado no sentido de nação da Alemanha, a República Federativa da Alemanha, a Áustria e a Suíça, em suas relações basicamente com o Brasil e mais especificamente com o estado de São Paulo, região bastante importante do ponto de vista histórico quanto à imigração alemã e também as relações políticas e principalmente econômicas mantidas entre a Alemanha e o estado de São Paulo em benefício do Brasil. O segundo objetivo do grupo é realizar projetos de extensão que façam interessar e levem a população aqueles objetos de estudo do grupo. Ou seja, apesar de ser organizado em caráter acadêmico, apesar de ser organizado com algumas proposições acadêmicas, o nosso objetivo é que a população local tome conhecimento daquilo que está sendo realizado no interior do grupo e venha participar das nossas atividades. Esse também é um ponto que consideramos fundamental ao grupo. E o terceiro grande objetivo é a promoção de projetos de cooperação política, social e econômica entre as regiões de língua alemã e o interior de São Paulo, basicamente. Já houve demonstrações de interesse por parte de autoridades oficiais quanto a projetos de cooperação, quanto à interiorização das relações internacionais, e acredito que o Estado de São Paulo, de maneira geral, tenha bastante a oferecer também em projetos que sejam realmente e efetivamente bilaterais, ou seja, em que as partes sejam tratadas como iguais. E o grupo, reconhecendo suas limitações, naturalmente, reconhecendo as dificuldades institucionais, organizacionais existentes, etc., mas ainda assim o grupo objetiva ser uma plataforma que facilite esses projetos de cooperação. Bom, desde o nosso último, desde o nosso último vídeo, basicamente algumas atividades foram avançadas, e eu diria que bem avançadas, pelo grupo.
A primeira foi a realização de sua Assembleia Constituinte. A Assembleia Constituinte foi realizada há alguns meses na cidade de Rio Claro, em que se formaram duas comissões estatuintes para o grupo. Essas comissões estatuintes são formadas por mim, Bruno, Bruno Gabriel Witzel de Souza, para aqueles que não tenham assistido aos vídeos da versão anterior. Eu sou economista e atualmente pesquisador da Universidade de Göttingen, na Alemanha. O Leonardo Antônio Santin Gardenal, que é mestrando em História Econômica pela Universidade de São Paulo. O Éder Rodrigo Varussa, que é atualmente mestrando pela Unesp. O Renato Tim, que é pós-graduado em Administração e Economia pelo INEP. A Flávia Varolo da Silva, mestre em Educação, também pela Unesp. E o André Luiz Bovo, que atualmente está no processo de seleção do mestrado em História, também pela Unesp. Bom, essas comissões estatuintes têm o objetivo, primeiro, de delinear um estatuto para o grupo, ou seja, nós objetivamos realmente nos tornar uma base institucional, uma base organizacional sólida para a promoção daquelas atividades. E a discussão já de aspectos que consideramos de caráter fundamental. Por exemplo, no estabelecimento do grupo, nós gostaríamos de ter dois documentos: os estatutos de caráter administrativo, mas também uma carta de princípios em que nós determinamos com clareza para a sociedade aquilo que nos propomos fazer. E nesse sentido, por exemplo, nós objetivamos aqueles projetos de cooperação política que tenham caráter democrático. Isso envolve, por exemplo, o significado de democracia nesse tipo de relação. Nos projetos de cooperação social e econômica, nós objetivamos aspectos de desenvolvimento econômico. Mas o que nós desejamos expressar com isso ainda precisa ser definido claramente em termos, basicamente em termos definicionais mesmo. Como que nós pensamos projetos de cooperação bilateral entre a Alemanha e o Brasil, entre a Alemanha, entre a Áustria e o Brasil, entre a Suíça e o Brasil, sempre com foco no estado de São Paulo. Então são essas discussões que estão acontecendo atualmente no âmbito do grupo, sempre tendo em vista os aspectos históricos que formam um dos nossos primeiros pilares, como eu disse anteriormente. Eu acredito também que o objetivo de uma comunicação com a sociedade local tem avançado bastante. Nós temos atualmente um grupo no Facebook. Fica aqui o convite ao pessoal que se interessar para que nos procurem lá, ainda com o nome antigo. Então, se vocês digitarem Grupo Permanente de Estudo das Relações Alemanha e Interior de São Paulo, vocês encontrarão nosso grupo. E ali vocês poderão ver que já há uma série de discussões bastante interessantes do ponto de vista genealógico, do ponto de vista histórico, das oportunidades atualmente existentes, sobretudo acadêmicas, de cooperação entre a Alemanha e o Brasil. Então fica aqui também o convite a isso. E por último, como uma das nossas atividades, existe um potencial projeto de cooperação para o ano de 2017, quando a Fazenda Ibicaba, que recebeu os primeiros contingentes de imigrantes alemães na então província de São Paulo no ano de 1846, no ano seguinte, desculpem, em 2017, o ano seguinte é o nosso, nesse ano de 2017, a Fazenda Ibicaba completa 200 anos. Então foi uma ideia do Sr. Paulo Tamiaso, a organização de um evento em comemoração a isso, que envolve naturalmente os projetos de imigração e que envolve certamente os antigos projetos de cooperação à época relacionados à imigração entre os estados alemães e o Brasil. Então acho que aqui fica uma excelente oportunidade e fica o convite. Então espero que da próxima vez eu retorne aqui ao MyFest para contar as novidades do que aconteceu nesse evento e o que vai acontecer no âmbito do grupo nos próximos meses, e espero que possamos consolidar esse tipo de cooperação. E fica aqui também o meu bastante sincero convite aos participantes do MyFest que chequem aquilo que realizamos no âmbito do grupo.